Irmão, e me fala assim, ó, como que apareceu a ideia de começar a fazer customização de game, De Game Boy. de E Game por que Boy? o Game Boy? E por Vamos que lá, não um outro console? vamos lá. Eu já mexo com customização de videogames desde 2001. Eu tinha 15 Caraca. anos, já são 22 anos, né? E na época não tinha controle de videogame para computador. Era só aquele joystick, aquele manches para jogar simulador, Flight Que Simulator era... 2000. Você lembra? eu tinha o Atari Flashback 8, eu acho. Isso, aquele estilo ali de manche, né? E eu comecei a pesquisar, e eu até falo que a gente vive hoje, nesses últimos 20 anos, a era da informação. Então, quem não quer crescer, não cresce porque não quer, na verdade, porque a gente tá tudo disponível. Sim. Internet aí, e eu comecei a aprender a trabalhar com eletrônica. Eu trabalhava desde criança, mexia, desmontava coisas, mas comecei a levar mais profissionalmente depois dos meus 15 anos. E a questão da área de videogame, porque eu sempre gostei de videogames, né? E eu peguei e comecei a adaptar controles de PlayStation, de Super Nintendo para computador, que não tinha na época. Hoje você vê demais, USB e tal. Sim. E eu fazia pela porta que era da impressora. Eu fazia aquela adaptação e era funcional. Já tinha os jogos, as opções de emulador também. E eu fazia... Como você aprendeu a fazer isso? Cara, funciona. Mexendo. Mexendo. Caraca. Eu falo que eu tenho 2 primos e tenho 2 tios que são mestres em eletrônica. E sempre quando eu ia pra oficina deles, na cidade que eles moram, eu pegava, queria quebrar imã, queria inventar algumas coisas, pegar ferro de solda e começar a fazer. E eu via e eu falava assim, eu consigo fazer igual. Aí eu chegava em casa e tentava replicar aquilo ali. E eu comecei a pôr isso na parte que me dava prazer, que era videogame. Então, se me dá prazer, e a galera também toda gosta da nossa idade, de viver com o Super Nintendo, com o Nintendinho e outros também, eu creio que tem um público muito amplo para isso aí. Sim, sim. E a questão do Game Boy, eu falo que na época da pandemia, eu já tinha o meu Game Boy, já tinha ele há uns 8 anos. Só que ele ficava na gaveta. A placa era desse mesmo Game Boy aqui, tá? E na época da pandemia, eu também trabalhei com açaí, tá, galera? Isso aqui pra mim já é algo que eu trabalhei há mais ou menos há uns 10, 12 anos de trabalho. E com a pandemia eu fechei as portas. Fiquei sem renda, porque a galera tudo fechou. A venda comercial de balcão estabilizou. Fechou, na verdade. E eu comecei a estudar algumas coisas e vi que essa área de games poderia ser algo bem influente. Eu poderia ser alguém assim se eu dedicasse, fizesse algo bem bacana. Inclusive, na própria pandemia, a área de games foi uma das áreas que mais cresceu, né? Exatamente. A galera em casa sem fazer nada tinha que passar o tempo, né? E eu até ouvi um amigo meu que ele me comentou, George, Game Boy vai ser algo que vai explodir ainda. Porque o Super Nintendo já tinha sido lançado, o Nintendo Mini tinha sido lançado também. E a galera do público retrô gosta muito dessa nostalgia. De jogar aqueles jogos 2D, Donkey Kong, Super Mario, Zelda, Metroid. E eu ouvi ele e falei assim, cara, eu já fiz a minha primeira modificação, que foi esse Game Boy aqui. Esse foi o primeiro dos primeiros. Foi o primeiro dos primeiros. É meu favorito hoje. É o que você anda pra cima e pra baixo. Pra todo lado. Tô aqui nos Estados Unidos com ele, eu jogo pra todo lado. E eu vi que eu poderia fazer isso aí. Falei, cara, esse aí é o meu chamado. Então, como você mesmo comentou, Gui, a galera tava falando, você tem a cara de mexer com podcast. Alguém me falou isso. Game Boy vai explodir. Falei, é meu negócio. E eu comecei a trabalhar em paralelo, trabalhando com venda de sorvete e açaí, enquanto que eu montava Game Boy. A pandemia foi diminuindo, voltamos a trabalhar com a porta aberta. Só que chegou uma hora que fez um nome tão grande, mas tão grande, que eu falei, eu vou ter que tomar uma decisão de seguir ou por um caminho ou pro outro. Ponto de reflexão, né? E eu pensei, gente, eu vou viver um sonho, que é mexer com o público, comércio é meu sonho, tá? Eu tô aqui e tudo, mas o meu sonho é o comércio, é chegar no cliente, ver a satisfação dele em ter algo e realizar um sonho. E eu tinha a opção de vender algo por impulso, que era a venda de sorvete, que não é necessário, nem precisa tomar sorvete, mas a gente tem a satisfação de tomar. O açaí hoje é uma questão saudável, tá? Sorvete não, que eu mexia. E eu decidi seguir pro lado do Game Boy. E hoje, graças a Deus, eu tenho tido algumas boas parcerias, como vocês também têm, algumas pessoas que patrocinam. Eu tenho meus padrinhos, que são esses aqui, ó. Olha lá, que top. Eu tenho o Rodrigo Coelho, que é meu primeiro padrinho. Tenho a Mari Nick, que é a Mari Chia, a noiva dele. Mano Jobs, um cara bem influente no Brasil, quem quiser conhecer, ele faz vários testes de Game Boy,
de consoles, Game Ele é o Boy, pentest. e também de celular, que é celulares que resistem a choque, a prova d'água. BRK Sedu, esse cara aqui, fantástico, viu, galera? Quem puder conhecer, ou quem conhece, sabe que ele é um cara muito Quem não coração. conhece tá sem internet. Isso. Temos aqui o Furip, que é um cara, e o Andi, que são mestres Pokémon, que fazem o conteúdo todo voltado para Pokémon. Que Então, da hora a Pokébola na cabeça E o dele. chapéu do Pikachu. E o chapéu do E outro Pikachu. chama Pikachu, verdade. isso, agora a nossa última madrinha, na verdade, é a Josie Gamer. Josie Gamer abraçou a gente e eu posso falar que essa turma aqui é uma galera que tem me proporcionado um crescimento muito grande, Que legal. de uma visibilidade do público e tal. E essa parte retrô, para quem gosta também, acompanha esses canais aqui e até o nosso perfil no Instagram, GameBroy. Bacana? Show de bola. Deixa eu mostrar aqui. Pode mostrar. Mostrar Esse aqui é na seu? câmera. Aí, gente. Esse é seu, Opa, Vini? Valeu, obrigado. Rapaz, legal aí. Pô, legal, hein? Caraca, que legal. E hoje, você faz... Distribuição, olha o slogan. Hã? Olha o slogan. Nossa missão está além da venda. Visamos a distribuição de emoções. É isso aí. Que top. Que foda. Pô, eu vivo falando, eu fico impressionado e acho isso muito, eu diria até divino, Cara, cara. tá bonito, hein, meu? Obrigado, obrigado. Você conseguir trabalhar com sonhos. E todo podcast eu falo isso, velho. Eu acho que é muito nobre você conseguir trabalhar com o seu sonho, assim, sabe? Sim. Sim. Porque É a definição de sucesso. é a eu diria, definição né? de sucesso. Pra mim, isso é muito nítido. Porque, tipo assim, a gente vive num país... Hoje a gente tá aqui nos Estados Unidos, mas somos brasileiros, né? Sim. A gente sabe qual que é a realidade do Brasil. E nem todo mundo consegue viver de um sonho. Exato. Por mais que tenha um monte de gente falando, todo mundo consegue, não sei o quê. Pô, não dá. Uhum. Sinceramente, não dá. Não tem como. Então, quem consegue, tipo assim, eu admiro muito. Porque, tipo, representa uma galera que não conseguiu, entendeu? Sim. Eu acho isso muito foda. E, mais uma vez, parabéns aí pra você pelo Obrigado. trabalho. Você falando em sonho, eu tenho duas visões de sonho. Uma das visões, eu ouvi quando eu era criança, que as pessoas de maior sucesso na vida são aquelas que são mestres em conectar pontos. Então, até estando aqui nos Estados Unidos, o pessoal pergunta, o que você está achando? Você está empolgado de estar aqui? Galera, para mim tá normal estar aqui. Sabe, tô dirigindo um carro aqui, tô passando para todo lado, tô conhecendo a realidade de vocês, só que a minha maior satisfação aqui tá em conectar pontos. Tá em ter esse laço criado com vocês. A minha satisfação é essa. Da viagem toda, os pontos que eu conectei são aquilo que gera a minha maior satisfação. Minhas melhores lembranças, memórias são de conexão de pontos, e não de locais ou de experiências de compra, não. São conexões de pontos. Tá? E a segunda coisa que eu falo sobre os sonhos que você está falando, né, Vini? Uhum. A questão, hoje eu trabalho realizando sonhos. Tanto que esse slogan que fala que a gente está aqui distribuindo emoções. Hoje tem muita criança, que era criança na nossa época, que queria ter um Game Boy, sabe? O pai não tinha dinheiro. Ou o pai falava assim, um dia te dou, e não teve. Ou às vezes o pai deu e faleceu. Eu tenho cliente que fala assim, cara, o meu pai me deu esse Game Boy e faleceu poucos anos depois. Então a lembrança que eu tenho do meu pai é esse Game Boy, trata ele com carinho. E eu falo pro cliente, cara, eu faço na maior satisfação isso aqui porque eu sei do valor sentimental que isso tem para vocês. Então eu realizo, trago a atualidade àquela memória e também trago aquele sonho que o cliente não teve. Poxa, eu queria ter um Game Boy quando era criança. Às vezes o cara compra para largar na prateleira ou compra para jogar, mas é uma realização de um sonho, sabe? Sim, Então total. eu acho que quem entende, leva a seriedade que é a gente trabalhar com algo que é uma realização para o cliente, cara, vai muito longe. Então eu levo muito a sério isso aí pro cliente. Sim. Hoje, se alguém quiser... por exemplo, eu nunca tive um Game Boy. Certo. Se eu hoje quiser comprar um Game Boy com você, customizado, como que eu posso customizar ele? Tá. A gente tem a opção de montar o Game Boy sempre a partir da placa, né? Uhum. E o Game Boy ele vai com a carcaça nova. O pacote inicial é assim: carcaça nova, tela IPS, lente de vidro, botões e membranas novas. Esse é o pacote inicial. Mostra na câmera ali. o Game Boy Quer enquanto ele vai mostrar? falando. Pode mostrar. Aí, gente. Pode continuar falando que ele vai Tá. mostrar. E também o cliente fala, Jorge, eu quero uma carcaça customizada. Jorge, eu quero o desenho de uma caricatura minha. A gente tem o nosso próprio cartunista que faz o desenho especial. O cliente olha, gostei. Não gostei, altera isso. A gente altera, faz do jeito que o cliente quer. Jorge, eu quero que ele toque um som mais alto. A gente tem a opção de amplificador de som, que é o módulo de som que a gente fala.
caixinha de som nova. Ah, eu não quero usar pilhas, eu quero fazer algo mais moderno. Tem a opção de colocar módulo de carga, bateria. A gente faz um corte especial, que é um Olha corte isso. manual, tá? Tipo C. Tipo, ele tipo fez o corte. C. Ele fez o corte. É manual, isso aqui ninguém mas faz no com- Brasil Um igual. cara que usava a entrada do negócio do computador pra fazer de controle? Não, Sim, sim, Isso daí- mas ele fez. Olha o corte. Mas olha o corte que ele fez. Ele fez. Não, o corte não é na máquina, É não. manual o Pô. corte. É manual, mano. Caraca, mano. sabe? Parece de fábrica. E eu falo assim, algo que me atrai demais são detalhes, sabe? foda. Se alguém quiser me dar um presente, um presentão, ou um presentinho, cara, eu quero pequeno. Porque eu gosto dos detalhes. Isso aí me chama a atenção. Então, pode quando crer. eu vou trabalhar, eu me atento aos detalhes. É, Porque tem que faz a diferença. O cara fala assim, caraca, ninguém faz no Brasil assim, Titi faz. Aí e quem que é o Titi? Titi é meu personagem. É o titio, aquele cara que já tá numa fase, além da juventude, já tá na fase madura, mas que entende que a responsabilidade que é de atender os sonhos de vocês. É o Titi. Pô, massa, top, top. Duas coisas. Eu queria que você mostrasse o que você fez com as luzes do Game Boy. Mostrar na câmera, porque ele tem um sensor de toque em cima e vai trocando a cor da tela. Ah, vamos lá. Deixa eu só deixar ele no ponto aqui. Não tem botão. Olha em cima, não tem botão. É a carcaça. Vamos lá. Iniciando o jogo. Ó, pode encostar de cá, Gui. Encosta na ponta, na extremidade do Game Aqui? Boy. Pega ele e mostra na câmera. Ele altera a paleta de cores, tá vendo? Ah, sim. E do lado contrário, ele vai alterar o nível de brilho em cima. Isso. Ah, que da Tá hora. sentindo algum botão aí? Não. Não tem. É a carcaça, pô. Você tá batendo no plástico. Mano, e tipo assim, esse modelo do Game Boy, ele é um dos mais antigos, né? Exato. Esse Como aqui. que você fez isso? Bom, na verdade tem toda uma galera que Aham. são fãs de retro game, Certo. que viram esse mesmo potencial e começaram a desenvolver coisas em parceria. Poxa, essa tela aqui na verdade é a tela de um BlackBerry Q5. É uma tela de celular no Game Boy. Não é uma tela própria para Game Boy. Você pode ver que ela tem uma parte maior aqui por baixo. Então tem uma Sim. adaptação, tudo um corte feito à mão também, para essa tela caber aqui no ponto exato, alinhado e tal, para ter essa funcionalidade. É de sacanagem. Então tem outras pessoas que fazem isso aí. Tem até eu falo que é a nossa Game Boy Queen, que é a Natalie The Nerd. Ela é australiana, cara, ela é uma mulher muito fera. Ela é nerd, realmente nerd, e ela desenvolve coisas, formas de carregamento, alguns módulo de iluminação da parte dos botões. E assim, são coisas que a galera retrô trabalha para fazer algo bem mais contemporâneo, mais atual. Então, não é só eu, tem outras pessoas que trabalham com a mente, com um pensamento parecido para desenvolver essas coisas. Que show. Tinha outra pergunta agora. Pode falar. Oi, assistiu o corte aí? Curtiu? Ainda não? Não se inscreveu no canal? Pô, tá vacilando, mano. Se inscreve no canal aí, deixa o like, curte e compartilha, pô.